Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Roseli Boschini, uma das principais referências do mercado editorial brasileiro. Mentora e palestrante, Roseli foi presidente da Câmara Brasileira do Livro por 2 mandatos consecutivos, CEO da Editora Gente e criadora da Imersão Best-Seller. Roseli, que prazer te receber aqui. Você é uma Prazer é querida, meu, muito viu. obrigada. Eu estou muito feliz, primeiro porque você, Lilian, é uma referência nesse mundo de startups, de negócios e investimentos, mas você já passou pela imersão best-seller, né? Perfeito. Então eu gosto porque você tem essa dimensão desse desenvolvimento todo em relação a livro, né? Perfeito. Não, isso é muito importante, né? Porque se você pensar em livro, você tem que pensar em Roseli Boschini. Grava isso, porque até o final desse episódio você vai entender isso perfeitamente, vai ficar muito claro, inclusive você vai entender a possibilidade de ter o seu próprio livro, não vai, Roseli? Ah, sem dúvida. Com certeza. Roseli, mas para eu passar a chegar em todo esse seu desenvolvimento de carreira, ter toda essa autoridade que você tem, ser uma referência, porque, gente, a Roseli é realmente uma referência. As pessoas que se conectam com ela conseguem entender a grandiosidade dela, dentro dessa simplicidade e leveza que ela tem. Mas ela tem uma história muito grande, muito importante, que eu queria que ela compartilhasse com as pessoas aqui. Como é que você chegou no mundo editorial? São décadas dentro desse processo. Como é que começou a trajetória da Roseli? Você que é uma referência, inclusive, para a família Chininha Chique, né? Como um todo. Ah, sim. Olha, E foi assim. Eu me tornei editora, assim. Eu entrei nesse mundo editorial muito porque eu me formei arquiteta e como arquiteta eu trabalhei 10 anos. Trabalhei 10 anos tanto com projeto quanto com obra. Na obra, eram muitas pessoas que a gente tinha que administrar e eu via a limitação que eu tinha em relação a propagar conhecimento e desenvolvimento para aquela mão de obra. Era complicado e eu amava, de verdade. Se você chegar para mim e falar, você gostava mais dos donos da obra, que eram quem me contratava, ou da peãozada da obra, eu falo para você, da peãozada sem dúvida, porque eles tinham valores, eles tinham amigos, tinham família. É muito bonito, porque toda obra você contrata e empreita. Então, quando acaba a marcenaria, ou quando acaba a carpintaria de uma obra, é onde aí o pessoal vai por laje, aí depois vai dando as etapas e essas equipes elas vão migrando. deixando a obra e outras equipes entram. E é um conjunto harmônico, né? É muito bonito ver o jeito, a dinâmica. E o desenvolvimento deles é bonito ver, porque eles ensinam uns aos outros coisas técnicas, né? E eu adorava aquilo, aquela dinâmica toda. Mas teve uma hora que eu pensei, dá para ser tudo diferente. A- aquela realidade, a minha contribuição era muito pouca, sabe assim? Por mais reconhecimento que eu desse para eles, por mais informação que eu passasse para eles, era muito pouco que eu estava fazendo ali pelas pessoas. E aí veio o convite para a Editora Gente. E aí o Roberto tinha acabado de fundar a Editora Gente, tinha 1 ano de existência, já estava um sucesso danado, porque o Roberto ele tinha lançado um livro Carissencial, que ficou acho que 10 anos na lista dos mais vendidos. Então eu peguei a editora tinha dois livros que vendiam muito bem. E aí a gente começou a publicar coisas que a gente acreditava.
E a batida de ter entrado para a Editora Gente, no início foi muito pela parte financeira, organizar, ter processos, né? Mas depois foi o lado editorial, que aí a gente publicava tudo que a gente acreditava que dava para a gente, que o ser humano, se lesse aquele livro ali, dava para transformar, mudar em algum aspecto da vida. E assim criamos uma linha editorial muito pautada em desenvolvimento pessoal e depois a gente foi mais para negócios, né? Então, Olha que interessante, quando você traz esse comparativo, você me fez uma reflexão aqui. E o livro é uma obra, o arquiteto ele cuida de uma obra. Aí você fala, mas ela se formou em arquitetura e está liderando uma empresa de livros, faz todo sentido. Você olhar realmente como que vai ficar pronto e perfeito, né? E esse é o cuidado que a Roseli tem com todas as obras que passam por lá, de ser entregue com perfeição. E agora eu consigo entender o porquê dessa visão. E é tão interessante o empreendedor também olhar com esse contexto, né? O que eu estou fazendo hoje pode fazer com que eu pivote e vá para um outro cenário com base no que eu aprendi. E eu sempre falo muito isso. Você vai começar do zero? Não, você vai começar com a bagagem que você teve até aquele momento e dar sequência no seu negócio, no novo negócio, né? Mas se você não tivesse toda essa visão de arquitetura, de organização, de olhar a entrega de uma obra inteira ou de um contexto inteiro, talvez você não tivesse a visão que você tem hoje de entrega de livro, né? Porque o livro é uma obra. E o arquiteto, ele pensa a obra a partir do ser humano. Perfeito. O que o ser humano quer, o que ele vai viver com aquilo. E é muito interessante porque você pensa a obra com a gente a partir do ser humano. É verdade. Ela sempre fala assim, se projete nos próximos 5 anos, o que você quer para você? É muito interessante porque isso não é uma pergunta comum para a construção de um livro. Normalmente as pessoas falam, o que está no hype, né? O que está acontecendo, o que o pessoal está falando? Porque eu faço parte de algumas coautorias também, mas agora eu estou escrevendo meu livro, aqui com orientação da Roseli Sola, mas é sempre a hype. E ela não, ela trabalha você de uma forma diferente. O que você vai ser em 5 anos? O que você acredita, né? Pensando para frente. Então, é quase um trabalho de se planejar para o futuro mesmo. E é muito interessante, olhando como ser humano, não é só negócio, é como você também. E isso é muito legal. Mas, Roseli, vamos contar mais sobre você aqui, hein? Eu queria que você contasse também sobre a Câmara Brasileira do Livro, que você esteve lá sobre 2 mandatos. Quais foram os aprendizados, experiências, como é que é o papel de trabalhar numa Câmara, tá, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Tá. Câmara Brasileira do Livro, ela representa principalmente editoras, livrarias, uma parte dos autores, né, e os agentes, os outros players, né, do mercado editorial. E é incrível, porque assim, é um elo perfeito se funcionar. Se não funcionar, tem essas disparidades. O mercado editorial é um mercado importante, porque de verdade o alicerce de uma sociedade é muito em cima do conhecimento, Sim, da educação, né? Se a gente não tiver esse alicerce sólido, esse alicerce rico, a gente não tem pensamento crítico, a gente não tem desenvolvimento para a gente poder atuar nas diversas áreas. Então, assim, mercado editorial é muito importante. É muito importante a gente ter os elos integrados e saudáveis, né? Então, por exemplo, e todas as ações da Câmara Brasileira do Livro, elas ligam muito a iniciativa privada à iniciativa pública. Então, assim, se a gente vai planejar uma Bienal do Livro de São Paulo, movimenta mais ou menos de 700 a 900 mil pessoas em 10 dias. É um fenômeno
de pessoas indo atrás em busca de conhecimento, de informação. É legal porque a Câmara Brasileira do Livro, ela faz com que toda a iniciativa pública esteja integrada a esse movimento. Perfeito. E aí a gente pega todos os estandes, as atrações, a gente faz com que isso também seja do interesse da iniciativa pública. Então a gente envolve secretarias de educação, envolve a cultura, né? Todos os players de cultura. É muito legal. Então, assim, isso internamente e fora do país, a gente faz muitas participações em feiras internacionais. Então, a gente já foi homenageado em várias feiras importantes. A Feira de Frankfurt, que é uma feira que é uma feira do mundo inteiro, acho que são 200 países que envolve, uma feira gigante. O Brasil foi homenageado duas vezes, né? Então é muito importante, assim, a CBL existir para o autor, para a nossa produção intelectual, estar à frente de todos os lugares. Então, assim, quando eu fui presidente da Câmara, a gente foi homenageado em Bogotá, em Frankfurt, a segunda vez, foi homenageado Peru, Bolonha, que principalmente é livro infantil, sabe? Então, é muito, muito legal essa... É gratificante o reconhecimento. É gratificante. E assim, a gente atua dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério da Cultura. Então, tem um monte de coisas que acontecem que a CBL é importante existir para fomentar cada vez mais ações. Perfeito. Para o mercado, né? E ao longo de tantos anos, você que já passou pela CBL, mas principalmente focada na editora Gente, você construiu inúmeros best-sellers. Inclusive, meu marido foi um deles, né? O que diferencia um livro comum de um livro que realmente transforma vidas? Nossa, é assim, a gente tem uma premissa que é o seguinte: a gente tem que fazer um livro, tá certo? Tanto faz ser um livro comum ou um best-seller. Um best-seller, ele carrega algo que é o seguinte: tem que impactar muita gente. Quando eu falo isso para os autores arregalam os olhos e falam: puxa, é isso que eu quero. Porque aumenta a responsabilidade desse autor em fazer livros que conectem profundamente com esse leitor. E sabe, Lilian, os autores, eles têm um conhecimento imenso de coisas e profundo. Se a gente chega e desafia eles aí um pouquinho mais, faz com que o livro tenha uma coisa, um quê diferente, que é essa coisa da paixão. Porque eu brinco que o grande, a grande sacada para o autor é o seguinte: é o branco do papel. As letrinhas pretas, elas são importantes, mas o branco do papel é a energia que o autor coloca naquela obra quando faz. Porque não é só tá a informação ali disponível para aquele leitor, mas é o quanto carrega dessa energia para ele determinar a mudança que esse leitor tem que fazer. Isso eu acho que é importante, sabe? É essa energia e o cuidado que todo autor tem de passar a informação, conhecimento da forma mais precisa, né? Perfeito. Olha quantos insights a gente já teve aqui nesse primeiro bloco. Conversa maravilhosa com a Roseli.
Mas agora a gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui para essa conversa que está maravilhosa com a Roseli Boschini e ela vai trazer mais dicas valiosas aqui para a gente. Então acompanha todo esse episódio. Roseli, você costuma dizer que um livro ele é uma plataforma de autoridade. Como é que o autor ele deve alinhar propósito, mensagem e estratégia para realmente alcançar esses resultados? Tá. Lá dentro da editora a gente não começa direto a gente não começa direto pelo conhecimento do autor. Todo o trabalho nosso começa entendendo qual que é a missão deste autor aqui na Terra. Não é a missão do autor em relação ao livro. Não.
a missão do autor. Quando a gente entende essa missão, fica mais fácil. Primeiro, porque ele vai se conectar profundamente com aquele leitor, tá certo? O leitor que vai ser beneficiado por aquele livro. E aí sim, aí a gente vai para posicionamento, isso é importante, e aí a gente vai por isso que quando a gente fala de posicionamento, e você fala assim, mas eu quero saber na linha do tempo aonde ele vai estar lá na frente. E eu acho ótimo. E aí sim a gente vai para o desenvolvimento do livro nessa parte de conteúdo. Então, é mais ou menos assim que a gente desenvolve o livro. A gente sempre pensa que o grande alicerce que não aparece é a missão, o prédio que a gente vai levantar é o posicionamento. Quanto mais a missão tiver consolidada e ela tiver mais transparente para esse autor, maior vai ser o prédio que ele vai levantar, sabe? Então eu costumo a falar isso, né? A missão é muito importante. E aí sim, aí a gente vai para posicionamento e aí desenvolve todo o conteúdo. Olha que interessante, né? Pensar na missão. E é justamente o que eu penso de aproveitar a jornada, né? A gente sempre quer falar, mas onde você quer chegar? Qual o seu próximo cargo? Eu preciso aproveitar a jornada. Então, se eu entendo o processo de onde eu estou e para onde eu quero ir, como ser humano, eu vou conseguir aproveitar melhor essa jornada. E aproveitando essa jornada com um livro que entrega e ajuda o outro, nada melhor e mais, eu acho que mais prazeroso, né? Então, o livro é uma coisa que ele tem que trazer algo prazeroso para a sua vida, uma entrega que você entenda que você está transformando a vida das outras pessoas. Eu gosto muito disso, eu estou aqui refletindo, eu confesso que eu fico até emocionada e reflexiva e pensando, poxa, tem coisas aqui que eu tenho que mudar um pouco a rota. E é isso, né? E quando a gente conversa com pessoas como a Roseli, que tem essa sabedoria, porque eu acho que a sabedoria é algo fundamental, de você conseguir transferir para o outro, de buscar de dentro do outro a essência. E ela falou muito claro aqui, buscar a missão. Então, você já pensou qual que é a sua missão? Eu acho que é difícil as pessoas entenderem qual é a própria missão. Mas, no mínimo, a gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo aqui na Terra para entender qual é o caminho da nossa missão, né? Muito bom. E eu queria saber como é que a editora A Gente faz esse trabalho, porque ela é reconhecida justamente por levar autoridade, por fazer isso. Então, qual que é o papel do autor no processo de crescimento e da editora junto com esse autor? O que a gente faz é assim, este autor, ele tem que entender que ele fez um livro que mobilizou esse leitor. Se o autor entende isso, ele vai entender que ele é responsável pelo que ele cativa, tá certo? Então, esse leitor, ele vai atrás desse autor. Ele vai atrás desse autor que jeito? Através de rede social, através de curso que ele tenha, workshop, palestras. Então, lá dentro da editora, eu incentivo muito esse autor a ter uma palestra bem-sucedida, uma palestra que impacte tanto quanto o livro que ele realizou, mentorias, imersão, então, e principalmente rede social. Rede social, eu acho que assim, é obrigação hoje de qualquer ser humano que respira na face da Terra ter uma rede social responsável, uma rede social que contribua para aqueles seguidores, né? Então, é assim que a gente cria essa base de autoridade, né? Olha que interessante, você acabou de falar sobre rede social, então esse mundo digital, e a gente está vendo que o mundo digital editorial também acaba mudando muito com o processo, com o digital, envolvendo as redes sociais. O que permanece essencial para um livro se tornar relevante nesse contexto? Imagina que a gente tem inteligência artificial hoje. Sim. E muitas pessoas constroem conteúdos, livros, usando puramente a IA e não colocando tanto de si.
Como é que você está vendo esse mercado? Eu acho que a IA veio para contribuir, porque toda tecnologia, gente, ela tem que ser bem-vinda. Já, vocês não são tão velhos, mas eu sou da época da carta, gente. Você imagina que a gente negociava livro fora do país, tudo por meio de carta? Que absurdo, né? Tempo. E hoje a gente vê o seguinte, a gente pode ficar no estratégico. A gente não precisa mais ficar na operação. A gente não então, por exemplo, a IA, né, quando ela veio, o mundo editorial falou, ai meu Deus, vai acabar. Não vai acabar, vai somar, vai contribuir, vai agilizar um monte de coisas que a gente não fazia. Por exemplo, a gente fica detectando plágio de autor. Né? Tem uma ferramenta para isso. Eu escrevo e a gente coloca lá se tem plágio no conteúdo todo escrito e tem lá avaliação percentual. Eu faço As isso. editoras, elas faziam isso na unha. Olha só. É lógico. Sem IA, gente, hoje tem 4 ferramentas. Não é só uma, não. Tem 4. Então a gente põe lá e vem rápido. Mas era um trabalho braçal que algum ser humano fazia. E agora não, né? Dá para a gente perder, em vez de a gente perder tempo fazendo isso, dá para a gente pegar esse tempo e fazer coisas criativas, estratégicas, né? Tem um workshop que eu criei com os agentes, aí os participantes têm que ter multi-agentes para participar desse workshop. Mas é isso. Eu acho que tem que desmistificar e assim deixar tudo o que é importante com o ser humano e esse ser humano que pensa, que tem coração, pulsa o coração, mas hoje tem coisa que aí ajuda muito para a gente. Com certeza. Eu uso constantemente inteligência artificial, estava até comentando com a Roseli nos bastidores que eu falo de inteligência artificial desde 2017, ou seja, desde a época do Watson. Eu tinha um robozinho, um boneco de plástico, Sim. que era um dinossauro, que ele se conectava com o Wikipedia, a gente já conversava, e uma vez eu perguntei, ele chamava Safiro, porque eu dei um nome para ele, e eu perguntei para o Safiro, eu falei, Safiro, cheguei em casa, eu conversava com ele, eu tô estressada hoje, não quero conversar, porque eu ligava a ele, e aí ele falou, Lili, entendi que você está estressada, vamos fazer uma meditação? Isso em 2017, gente. E aí ele colocou uma meditação, porque ele buscou na base do Wikipedia e trouxe a meditação e ele respirava comigo. Ele sente-se confortavelmente, tudo em inglês, respirava, falava, fazia respiração e no final ele virou para mim e falou assim, Lilia, tá tudo bem agora? Eu falei, tô melhor. Ele falou, vamos brincar? Por quê? Porque ele foi feito para criança. Era um cognitóide, era um dinossauro. E aí ele foi desenvolvido para criança. Então, a todo momento comigo ele queria fazer alguma brincadeira. Só que mesmo ele entendendo que eu estava estressada, ele me trouxe um processo de tirar o estresse. E ali ele depois quis brincar, porque era o objetivo dele como ferramenta. Mas você vê, em 2017, hoje a gente tem ChatGPT, entre outras ferramentas, que você faz toda uma interação e consegue fazer muitas coisas com a IA, gente. E aí eu queria saber um pouco mais, Roseli, também sobre a imersão best-seller. Como é que ela nasceu? Que lacuna ela veio para preencher na jornada dos autores? Conta pra gente um pouco sobre a imersão best-seller. Eu gosto muito da imersão best-seller porque ela atinge um resultado que nem eu, nem minha equipe esperava. Imagina que eu fazia essa estrutura que eu faço hoje com os autores, eu fazia 1 a 1. E a gente investe muito tempo nisso, mas por exemplo, a gente faz uma reunião, eu faço uma reunião com você, Lina, você está no estado de espírito aquele dia, e eu estou num estado de espírito aquele dia. Aí a gente vai, interage e cria um começo de estrutura. Aí eu desenvolvo um pouquinho, mando para você,
Aí você recebe num outro estado de espírito, num outro horário, num outro dia, sei lá, uma semana depois. Aí tá bom. Aí você vai, desenvolve o material, manda para mim. Eu recebo num outro estado de espírito, num outro momento, e eu tenho que ver se está tudo certo e devolvo. Esse negócio, às vezes, ficavam 3 meses, às vezes ficavam 6 meses, e para a gente, o objetivo nosso é criar uma estrutura para desenvolver o roteiro. É muito cansativo, é muito cansativo. Eu fazia isso 1 a 1. Então a gente precisava de várias reuniões. Aí eu falei, não dá, é impossível eu continuar desse jeito. Então a gente fez a imersão com o objetivo, é um grupo muito restrito, não dá para abrir mais. Participei, gente. Obrigada pelo grupo restrito, que eu estava lá com eles. Mas eu consigo fazer em 4 tardes, 4 dias, né? É 4 dias, porque, de verdade, os alunos trabalham muito, né? Então, eu faço em 4 dias e a gente sai com o livro certo. Assim, a gente ajusta várias coisas, principalmente expectativa do autor, a gente ajusta essas coisas de posicionamento, porque livro tem a ver com o futuro, ele não tem a ver com o passado. Eu falo que assim, se fosse uma tela, um livro, a pincelada de fundo, sabe o fundo que a gente dá? É futuro. E as pinceladinhas é passado. Então, assim, eu preciso estar no mesmo estado de espírito e, se possível, ele sair assim, o mais completo possível dessa imersão. Então, toda a base do roteiro vai estar ali. Perfeito. E eu já faço tudo, eu já aproveito e ponho tudo que eu acho importante dentro não só do livro, mas o que envolve o livro. Então são 4 tardes maravilhosas. Sim. E são 4 tardes maravilhosas de reflexões, né? Porque a todo momento você tem que ali fazer um exercício para refletir do que você está fazendo. Isso é muito rico, porque a sua entrega é muito verdadeira. Porque na hora que você reflete o que você está fazendo, você não está no automático. Você está realmente ali se entregando. Eu acho que é muito importante. Por isso que é uma imersão, né? Você está imerso ali, entendendo como é que você constrói um best-seller, porque a Editora Gente é uma editora focada em trazer best-sellers para o mercado. Mas, na sua visão, qual que é o maior erro que autores cometem ao iniciar uma jornada editorial? É não fazer uma imersão best-seller, por exemplo? Olha, é fazer um livro de qualquer jeito. Tem autores que chegam e falam assim, eu vou lançar esse livro mesmo, assim, e depois eu faço um livro legal. Eu acho que não deve. Porque, assim, queima o autor. Perfeito. Porque, você imagina, às vezes você tem um negócio, incrível, legal, que as pessoas gostam, mas você fez aquele livro ali só para tirar da frente. Uhum. E não é legal, porque eu vou te conhecer na profundidade no teu livro. Perfeito. Sabe, eu gostei da Lília, vou atrás de você, Lília. Aí eu vou atrás de você, que jeito? Achei o livro da Lília. Aí chega lá, puxa vida, o assunto é outro, e erra de um monte de jeito, sabe? Às vezes chega e fala, tá um assunto da moda, o pessoal vai lá e faz um livrinho da moda. Esse assunto é legal, tá agora. Não é legal. É legal um livro. O primeiro livro tem que ser um livro de posicionamento. Excelente. Olha quantos insights a gente está tendo aqui. Então, se você pensa em escrever seu livro, nesse episódio você já está tendo muitas dicas de como começar a trabalhar o seu livro, a trabalhar a sua missão, a trabalhar o seu conteúdo e transformar vidas, porque é isso que é o mais importante na hora que você tem a entrega de um livro. E é como é o programa LPA e você. A gente está aqui para transformar as pessoas que nos assistem, para trazer insights valiosos, pessoas como a Roseli aqui, para poder fazer a transformação com os insights que ela está trazendo.
e fazer realmente a diferença, né, Roseli? A gente está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu sempre acredito que LPA e você, que a Lilian Primo Albuquerque, você que está aqui, é legado para quem está ouvindo a gente. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa aqui maravilhosa com a Roseli. Roseli, você é uma pessoa, assim, para mim, visionária. E uma pessoa de conexões, que olha muito o outro.
que tem uma percepção ali, um tato muito relevante. E quando você olha o mercado, com essa sua visão, com tantas formas de consumo de conteúdo, qual que é o futuro do livro no Brasil? E eu acho que assim, no mundo, né? Porque a gente vê tecnologia o tempo inteiro, a gente até fala muito sobre isso, da tecnologia, mas como é que você vê o livro hoje? Tá. Eu vejo de forma muito positiva, porque é o seguinte, vão ter outras formas de ler livro, de pegar conhecimento, né? Eu vejo de uma forma muito positiva. Essa última Bienal do Livro de São Paulo, as filas homéricas, mas é fila de muito tempo, era de adolescentes, eram de jovens. E, por incrível que pareça, livros que principalmente falavam de problemas reais, de mundo real. Não era de vampiro, não era de ficção. Era de problemas reais. Excelente. Então, tem gente entrando na história do livro. E o livro é um formato que ninguém joga fora um livro, ninguém rasga o livro, ninguém queima livro. Por incrível que pareça, eu preciso me livrar de livro, eu vejo um lugar que doa, que recebe o livro. Eu não jogo na lata do lixo. É verdade, ninguém joga um livro na lata do lixo. É um cuidado com o livro. É um cuidado com o livro. Então, assim, tem livros sobrando em casa, que lá em casa, o meu marido, de vez em quando, ele tem uns piti, porque eu levo muito livro, não tem mais lugar para fazer prateleira. Então, o que eu faço? Eu pego e dou um monte de livros para um monte de instituição. E eu acho que é isso, sabe? Livro tem uma característica que é fácil. Vai ter muito livro sendo consumido de forma digital. O Kindle. Maravilhoso. E lá na editora, a gente vê, às vezes, tem autor que vendeu 6 milhões de livros. Só 200 mil foi físico. O resto foi no formato EPUB. E tudo bem, eu acho que é isso que é legal. E tem muitas estratégias que as pessoas fazem para ler livro. E está tudo bem. O que importa é isso. Tem valor o livro, né? Então, ao longo eu vejo no futuro o livro como algo importante. Mas eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que ir para outras formas de compartilhar o que a gente sabe. Então, assim, programas de televisão como esse seu é muito importante, porque tá fácil, tá perto, né? Então, isso é legal. De novo, palestra, rede social, tudo isso é importante. Com conteúdo de qualidade, né? Que eu acho que esse é um cuidado muito importante. O livro é uma coisa que você tem que entregar para transformar vidas, um conteúdo de qualidade. E a rede social também, né, Roseli? A gente vive num momento que muitas vezes o que entregam na rede social não é realmente o que deve ser entregue. Inclusive, a gente vê cibersegurança aí como um pilar super importante para olhar se o conteúdo que você está lendo, vendo e assistindo é realmente real. E a mesma coisa com o cenário do conteúdo de livros, né? A informação que tem que estar lá tem que ser verídica e usar muito a rede social de forma positiva. E o livro, ele traz isso, ele traz um insight positivo, né? E o livro, ele é um conteúdo que ele faz todo... permite reflexão e permite principalmente o que um adulto precisa, né? A escolha. Né? Ele permite a gente fazer escolhas mais conscientes, né? Perfeito. O livro é a base, né? Eu acho que todo mundo tem que começar entendendo através de um livro. Eu com meu filho, ele já tem os livrinhos lá para ele aprender sobre quais são as partes do corpo, e a gente vai mostrando, então ele já sabe que é cabeça, barriga, e aí ele já vai apontando e no livrinho ele olha. Então eu acho que
É muito importante. Muito melhor, nesse momento, ensiná-la através de um livro do que colocar isso no iPad e ele já entrar numa tela digital. Então, com certeza, o livro vai permanecer, assim, acho que para sempre. E claro que as pessoas vão ter outras formas, mas nas suas fases, né? Devido às fases, que eu acho que isso é muito importante. Mas que tipo de autor você acredita que vai se destacar nos próximos anos, Roseli? É aquele autor que toca o coração das pessoas, mesmo fazendo livro de negócios, tá? Por quê? A gente tem, quando a gente está em busca de quando a gente vai atrás de um livro, a gente vai muito por uma dor que a gente tem. Meu fluxo de caixa podia ser diferente. Meu fluxo de caixa não está sendo legal. É muito legal quando a gente pega um livro sobre isso e o autor entende e acolhe aquela dor. Por quê? Porque ele já viveu, porque ele já estudou profundamente e vai lá e dá os passos para esse leitor poder chegar numa escolha melhor, uma escolha correta para o Olha que interessante o seu comentário. Por exemplo, eu falo de investimento em startup, eu ensino como investir em startup, hoje eu tenho várias startups no portfólio, mas no final o que eu trago que o meu maior investimento é a minha família. É o meu filho, é o meu marido, é a minha cachorra, é quem está ali comigo. Não é um número. Claro que a jornada do investimento ela é importante e fundamental, mas a gente entender na real o que é mais importante para você, né? Por mais que você faça investimentos, eu faço investimentos no ecossistema, tudo no final, esse é o meu maior investimento. É ter quem eu amo comigo, bem, saudável, feliz. E acho que traz muito disso dessa essência do ser humano, né? De olhar onde é que ele pode ser transformado no negócio, mas realmente tocando com o coração. Eu acho que essa mensagem fica como dica aqui para vocês, porque a construção de um livro, do que você tiver como entrega, não é só número, não é racional puramente. Com certeza tem que ter um impacto emocional, porque para você tem que ser emocional, porque está dentro da sua missão. E eu acho que é isso que é relevante, né? Não, isso é fundamental. Você sabe que a gente tem um projeto, a editora Gente comemorou 40 anos de uma forma diferente. Eu podia comemorar com um evento super, mas eu peguei todo aquele dinheiro e a gente, que seria uma possível festa de 40 anos, e a gente fez bibliotecas em presídios femininos. E é incrível ver o retorno que está tendo. Primeiro que assim, a gente está ainda entregando as bibliotecas, mas principalmente para preparar essas mulheres para a carreira, o mercado de trabalho fora das penas que elas vão estar cumprindo. Então, assim... É impactante. Esse, eu acho que é o futuro do livro, sabe? Perfeito. Não, e realmente é impactante. Inclusive, parabéns pela sua iniciativa, porque com certeza ali você... o que vai ser mais relevante, com certeza você alinhou isso internamente com o seu time. Gente, vamos gerar transformação. Fez uma ação com propósito que, sem dúvida, não tinha por que não ser sucesso, porque foi feita de forma genuína, que eu acho que isso é muito, muito legal, né? Você olhou para uma necessidade de mercado ali, de pessoas que precisam, e falou, peraí, o que eu consigo transformar? Isso é muito legal. Isso traz a essência da editora Gente aqui, de realmente entregar coisas com qualidade, com valor, e atendendo à missão de vocês. Parabéns. Agora, olhando para a sua trajetória, qual impacto você acredita já ter gerado na vida de autores e leitores? Já esse que você trouxe agora, você já impactou muita gente, muitos leitores. Mas de autores, qual impacto você acha que... eu acho que assim, é legal porque eu vejo que muitos autores têm muito sucesso a partir do livro, né? Então, eles, de verdade, eles desabrocharam. Então, eu fico muito feliz, porque tem um monte de autores bem-sucedidos e que tudo começou com livro, sabe? É verdade, a mensagem do desabrochar é que você realmente estimula eles a pensarem em si e no que fazem, e dali novas oportunidades vão surgindo. E que mensagem você deixaria para quem sonha em escrever um livro, mas ainda está com aquele medo de começar? A mensagem que eu deixaria é o seguinte:
é muito, muito, muito importante você compartilhar o que você sabe. E ser generoso com o que você sabe. Porque escrever um livro, as pessoas acham, tranquilo. Não é tranquilo. Porque é quase um desnudar. Sabe assim, eu vou me expor, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado. Mas eu acho que vale a pena. Porque quando a gente recebe os feedbacks de leitores dos livros, é coisa tão emocionante que vem, e os autores também falam, porque eles são abordados, né? Mas assim, uma vez eu estava numa palestra, eu estava fazendo uma palestra, e eu sempre pergunto, quem aqui conhece o dono do evento por conta do livro, né? E sempre o pessoal levanta a mão e tal. Teve uma menina que todo mundo levanta a mão, e teve uma menina que insistiu em ficar com a mão levantada, e eu fiquei... ela falou assim, olha, eu vim aqui e fiz todo o curso lá, a trajetória da formação, porque eu li o livro do fulano e eu era suicida. E ela falou assim, eu e minha irmã, nós tínhamos pensamentos suicidas e parará. Eu li o livro, hoje eu estou aqui, fiz toda a formação. A minha irmã não fez, hoje ela não está mais aqui. Sabe que forte. Sabe assim, a gente fica assim, mas esse é o poder do livro. Então, assim, tem coisas lindíssimas de depoimento que o pessoal dá. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Certa vez, quando eu tinha 13 anos, eu fui muito impactada por um livro. E eu achava que, adolescente, né? Eu ganhei um livro exatamente um diário de uma menina de 13 anos. Aí eu falei, nossa, todo mundo de 13 anos é ET, né? Então eu acho que é isso, a placa dor, sabe? A placa da direção, né? Esse é o porquê você deveria fazer um livro. Excelente. Agora a gente vai fazer uma dinâmica, eu vou te falar uma palavra, você me responde uma outra palavra. Tá bom. Livro. Eu acho que é amor. Autor. Autor eu acho que doar, se doar. Propósito. A propósito é porque a gente está nesse mundo. Best-seller. Best-seller impacto. Leitor. Leitor é a razão de tudo, né? Autoridade. É porque você tem que ser protagonista o tempo todo. Conhecimento. É o que move o mundo, né? Transformação. É o que a gente precisa nessa vida, né? Estratégia. Estratégia, eu acho que é assim, é porque você... a estratégia, eu acho que é assim, é porque você merece estar no lugar de destaque. Legado. É a razão é a razão porque a gente trabalha, né? Excelente. Roseli, eu queria quero te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Que preparado para você. Dá uma olhada no que tem aí. É este que é aquele... Dux Defender para proteger contra coronavírus, germes, bactérias. Que bacana. Tem opção em creme e em spray. Que bacana. Super seguro. Eu tava doida por isso aqui, sabia? E esse aqui? Esse é um vinho da Finca Própria. Deixa eu te contar sobre a Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você se tornar dono da sua própria vinícola. Através de uma propriedade compartilhada. Eu fiz a aquisição de um terroir na Finca Própria. Fiquei em Mendonça. E lá você tem o seu vinho personalizado com a sua marca. E no caso, esse vinho aqui está personalizado aqui para você. Que legal. Com o seu nome aqui, ó, viu? Adorei. Obrigada, adorei. E tem mais um presente aí que foi preparado para você pela Alexandra Moreira. A Alexandra, ela
avalia o perfil e prepara a peça. Nossa, que lindo, que lindo. Muito lindo, muito Ela tem lindo. a marca Ama Joias e ela preparou essa peça para você. Nossa, muito lindo. Adorei, adorei. Vou usar. Que bom. Roseli, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma conversa maravilhosa. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, seu contato para as pessoas te seguirem também. Bom, Instagram é Roseli Boschini Oficial. E vou adorar, respondo lá para vocês. Vou amar vocês me mandarem coisas. E eu acho que a Editora Gente tem um e-mail que a gente usa que sempre são novos autores, @editoragente. Excelente. E vocês acessem esse QR Code que está aqui na tela para ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho, te auxiliar nessa sua jornada e também a concorrer prêmios do LPA. E você? Acesse a gente também pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram @lpaevocê e segue no meu Instagram também @Lilia_Primo Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.